Fala galera, como é que vocês estão? Mais uma vez nós aqui para uma aula bem legal. Hoje nós vamos falar sobre as alterações físicas e químicas da matéria. São dois tipos diferentes de você alterar qualquer tipo de corpo que você tem. Lembrando que corpo é a palavra que a gente usa para definir qualquer objeto. Esse simples apagador é um corpo, ok? Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre as alterações físicas. Como o nome já fala, as alterações físicas, elas alteram apenas a estrutura daquela coisa qualquer que você está alterando. Quando eu falo sobre alterar a estrutura, eu estou falando sobre alterar o tamanho, alterar a forma, certo? Quebrar, amassar, rasgar, inchar, esticar. Todas essas são alterações apenas físicas. Nenhuma delas altera a composição química do objeto que você está alterando. Vou dar um exemplo. Quando você enche um balão, ele altera o seu tamanho, ele estica. Mas ele não deixa de ser o balão. Aquele plástico, aquela borracha que forma o balão não deixa de ser a mesma coisa que ela era antes. Ele apenas alterou o seu tamanho e forma. Quando por um acaso você pega um pedaço de papel e rasga, esse papel não deixou de ser papel. Você simplesmente rasgou ele ao meio. Se por um acaso eu pego e dou uma marretada em uma pedra, ela não deixou de ser pedra. A única diferença é que a partir de agora ele está fragmentada em pedaços muito pequenos. Todos esses exemplos que eu dei são alterações físicas. Se eu pego um pedaço de madeira, quebro ele ao meio, ou pego um pedaço de madeira e lixo ele para fazer, por exemplo, um cabo de rodo, o que eu causei ali foi apenas uma alteração física. Eu não precisei mudar a composição química desse objeto. Um outro exemplo, observa comigo aqui. A água está fervendo, certo? Essa passagem da água do estado líquido para o gasoso nós chamamos de ebulição ou vaporização. Essa água pode facilmente voltar a ser água líquida por um processo que a gente conhece como condensação. Mas essa água ela pode também ser congelada, processo que nós chamamos de solidificação. E ela pode voltar a ser líquida, processo que nós chamamos de fusão ou liquefação. Com esse exemplo que eu dei para vocês, ela pode passar então entre os três estados da matéria sem alterar a sua composição, ela não deixa de ser água. Para que essa aliança de ouro pudesse ser feita, ele precisou então ser derretido, moldado dessa maneira e depois resfriado para permanecer no formato que ele está aqui. Olha só, essa aliança então, ela passou por dois estados físicos da matéria diferentes e não precisou alterar sua composição química. Ela continuou tendo as mesmas propriedades. Então lembre-se disso. Uma alteração física ela pode passar pelos três estados físicos da matéria ou apenas passar por alterações estruturais, como fragmentação, como por exemplo quebra, esticar, moldar, amassar, rasgar. Todas essas são alterações físicas. Já quando eu estou fazendo uma alteração química, acompanha comigo. Para exemplificar na prática, eu estou querendo dizer, observem bem uma simples atividade cotidiana que é cozinhar um ovo. A água fervente é uma clássica transformação física. Estamos vendo aqui a passagem do estado líquido para o gasoso, chamada de vaporização ou ebulição. Já o ovo fervendo, podemos identificar aqui uma transformação química, pois a clara muda o cheiro, cor, gosto, textura, assim como a gema. Quando eu estou cozinhando ou fritando um ovo, o que acontece é o calor fornecido a esse sistema faz com que as moléculas que formam o ovo
alterem a sua composição, alterem a sua forma, a sua organização. E uma evidência de que nós temos de que isso está acontecendo é o fato de que o ovo, a partir de agora, ele não tem mais a mesma cor, o mesmo cheiro, o mesmo gosto, a mesma textura. Além disso, esse ovo agora cozido não pode mais voltar a ser cru. Então houve aqui uma alteração química na estrutura do ovo. Quando você cozinha ou frita um ovo, você está alterando a composição química do ovo. Um outro exemplo, quando você coloca açúcar cristal na panela para você tornar esse melado, você percebe claramente que a cor mudou, o cheiro mudou, o gosto mudou. E que esse açúcar agora que virou melado não pode mais voltar a ser açúcar cristal. Então essas são algumas evidências que nós temos de alterações químicas. O que pode causar então alteração química? Uma alteração química ela pode ser causada por calor, como por exemplo do ovo ou açúcar. Ela pode ser causada pela luz. Muitas substâncias reagem na presença da luz. Ela pode ser causada simplesmente pelo contato de substâncias diferentes. Ela pode ser causada pela eletricidade. Todos esses fatores podem causar, então, reações químicas, ou seja, que alteram a composição química daquele corpo. E quais são as evidências que eu tenho de que eu estou observando uma alteração química? Muda cor, muda cheiro, muda gosto, a textura, efervescência, que é aquela característica que nós vemos quando colocamos um sorrisal dentro do copo, certo? Que vemos bolinhas sendo formadas, aquilo ali é gás que estava preso na estrutura do sorrisal, por exemplo, e agora está sendo liberado pelo simples contato com a água. Todas essas são evidências e, mais importante, não volta a ser o que era antes. Sabe onde nós podemos observar esse tipo de coisa na natureza também? Lembra quando nós falamos sobre intemperismos químicos e físicos? Bom, os intemperismos, na verdade, podem ser químicos, físicos e biológicos. Quando estamos falando de intemperismos físicos, lembra-se? Os intemperismos físicos, eles são causados por alterações na estrutura da rocha, da água, do solo. São alterações causadas no ambiente, na estrutura física, causada por algo que não é vivo e não alterou a composição química daquele corpo, daquela montanha, daquele rio, daquele lago, daquele trecho. Apenas a estrutura física. Os intemperismos químicos e biológicos, certo? Os intemperismos químicos já mudam a estrutura química, a estrutura molecular, a composição daquilo ali. E pode ser causado por N fatores diferentes. A água pode causar esse tipo de alteração, o sol, uma descarga elétrica, o calor, o frio. Isso pode causar uma alteração, uma mudança na estrutura química daquela rocha, por exemplo, ou da água, ou do lago, do riacho, de qualquer coisa que seja. E quando nós falamos sobre intemperismos biológicos, ou seja, coisas que os seres vivos causam, os seres vivos podem causar tanto alterações, intemperismos físicos, quanto químicos. Um animal que cava um buraco alterou fisicamente aquela região. Porém, a reação, por exemplo, da urina daquele animal com o solo pode causar uma alteração química na composição do solo. Esse mesmo animal, por exemplo, um castor, que constrói uma barragem e represa o rio, ele alterou fisicamente aquele local. A presença de água onde não havia antes pode causar uma alteração química naquele local. Um beijo para vocês, um grande abraço e a gente discute sobre isso na próxima aula. Fui!